Olá, tudo bem? Tudo, e Ou tu estava você? procurando um filtro ali, eu não achei nenhum para mim. Acha aí, amiga, que hoje, menina, levantei com uma olheira, coloquei tanto Ai, make, mas tem dias que é assim. vamos lá, eu acho que esse aqui tá bom. Pronto. Su, eu também tô comendo horrores, menina, essa quarentena, gente, só tem um resultado. Primeiro eu malho horrores, depois eu como horrores. Tu ainda tá no positivo, né? Tá malhando e eu tô só comendo. Menina, mas hoje eu levantei ligada no 220, senão, se eu não corresse, me movimentasse um pouco, eu não ia pirar aqui. A minha imagem tá boa aí para vocês, eu não consigo me ver direito. Ela tá meio embaçadinha, assim. Eu vou sair e vou voltar de novo, tá? Tá bom, beleza. Deixa eu ver o que a Fer mandou aqui. Sim, sempre nos encontrando nas lives. Que bom que você está bem. Não, não é só você que vai rolar. Vamos rolar juntas. Ai, deixa eu tentar chamar a Thay aqui de novo. Gente, e Curitiba que fez um frio essa semana? Tive que buscar as roupas de frio no guarda-roupa, porque já nem sabia mais onde elas estavam. Ai, ai. Vamos ver o que aconteceu com a Thay. Oi, Damião, tudo bem? Thay, te chamei, você recebeu aí? Vamos ver. Ah, vamos ver aqui agora. Tudo bem, pessoal? Vamos chamando os amigos aí no aviãozinho para a gente ter um público bem legal. O material que a gente preparou para vocês hoje está bem legal também. Bastante assuntos relacionados ao laser. Eu não sei se vocês já trabalham ou não, mas mandei, Thay. Mas é um conteúdo bem legal, assim, porque se você não trabalha ainda Ai, com gente, laser, pelo contrário. Pronto. oi? Ela mostrou a minha bagunça, minha mesa Ah, de. meu Deus. Não vi nada, amiga. Mesa Foi de um fazer piscar. trabalho de tudo junto. Para quem não trabalha ainda com laser, é uma oportunidade de conhecer um pouquinho da experiência que a gente tem nesse procedimento. E também, quem sabe, futuramente, se vocês tiverem interesse, né, de fazer um curso e começar a trabalhar, é uma opção a mais para que o micropigmentador tenha uma renda aí junto nos seus procedimentos. Tá, e estava dando uma breve apresentação do que a gente vai falar, né? Uhum. Mas vamos relembrar um pouquinho do que a gente abordou na primeira live para dar sequência nessa. Tá, então vamos lá. Eu vou falar o que eu me lembro. Se tiver alguma coisa que tu Tá, queira acrescentar, eu tenho pode falar. anotado aqui, mas pode ir falando. Ah, sim. Não, então acho que você pode recapitular e você pode chamar já que você tem anotado, porque eu acabei Então vamos não lá. fazendo revisão. Ah, eu e o meu caderno, gente, olha só, muitas coisas aqui, muitas O ideias. meu tá ali na minha bagunça, que eu estava estudando antes. Bem, na primeira live a gente perguntou, né, se o laser é para todas as peles, a gente colocou que a pele precisa estar bem íntegra. Se você também quiser completar ou complementar alguma coisa, você vai colocando, tá? Uhum. A gente também falou que pontos que a gente precisa analisar na pele para saber se ela está própria para fazer o procedimento de micropigmentação, despigmentação, quais os pontos de atenção que a gente precisa ter e também os cuidados que a cliente, né, que a gente pode instruir a cliente. Eu estou falando brevemente, a gente já fala mais, tá? E também os cuidados pós que a gente deve instruir para a cliente. Então, nós reforçamos que é importante ter uma ficha de anamnese muito bem feita, porque ao fazer uma ficha de anamnese com várias perguntas, você consegue captar algumas situações, como, por exemplo, você já fez quantas vezes a micropigmentação? Qual o prazo? Né? Você lembra mais ou menos que tonalidade foi utilizada? Quer completar? É, até mesmo como ela, o que que ela, como que ela se sentiu, o que que ela sentiu, porque às vezes a gente só olhando nem sempre a gente identifica tudo que foi feito nela. Então, tu Exato. perguntando qual foi o que que ela sentiu na hora daquele procedimento, se tinha barulho ou não, porque ali tu já começa a identificar quais técnicas foram feitas, né?
E até mesmo Uhum. perguntar se foi feito usado uma corzinha para clarear, se ela já fez algum procedimento para clarear algum procedimento antigo de micropigmentação, porque tudo isso é importante na hora de avaliar antes de disparar o laser na pele dela. Muito bem. E aí a gente colocou também a questão de remédios, né? Perguntar muito, sempre bem claramente para a cliente se ela faz uso de algum medicamento ou não, porque a gente já teve resultados aí, situações, né, que ocorreram, um pouco desagradáveis, mas em virtude aí que a gente identificou do uso do remédio, né, Thay? A Thay teve uma experiência que ela... Eu sim, né? Ah, né? Então, o contato com o cliente também logo após isso é muito importante, porque a gente tem que ter esse acompanhamento de saber como que ele está se cuidando, se ele está conseguindo fazer os cuidados pós, e também para nós termos um retorno do trabalho, né? Eu vejo que esse contato com o cliente, já entrando um pouco já na nossa live, ele faz parte do pós-atendimento, né, e dos cuidados pós. Porque às vezes a cliente ela não consegue identificar se está tudo bem ou não. Por mais que a gente Uhum, avise, a gente mostre fotos para ela do que é certo, ou não que é certo ou errado, mas do que são é, as coisas que acontecem pós um procedimento, tipo um edema, normal e o edema exagerado, né? sim, Então, você exato. tendo esse contato com ela e você perguntando como é que ela tá, pedindo uma foto, nada exagerado, mas você realmente mantendo contato, você consegue saber se realmente está tudo bem ali, consegue se fazer presente e ela vai fazer os cuidados que você pediu, né? Que Uhum, evitar banho muito quente ou água muito quente naquela região, né? Evitar passar a mão toda hora, ter um dia mais tranquilo, né? Evitar calor, evitar outros tipos de produto ali em cima. sim, Então, quando você se faz presente, o cliente tende a fazer aquilo que você orientou, né? Então, é mais muito esse bem, cuidado, até mesmo para você acompanhar a pele se está tudo bem, né? Se está saindo tudo certinho como exato. você programou. Até a Sui colocou aqui, olha só. Quando fui em uma profissional para fazer o laser nas minhas sobrancelhas, não tinha uma perguntinha sequer. Já é um ponto de atenção, né? Porque enquanto nós profissionais, nós temos sempre que ter aquela questão que eu sempre bato na tecla: ética e responsabilidade. A ética é você dar esse respeito ao seu cliente, a fazer uma boa ficha de anamnese, e a responsabilidade vem junto quando você questiona todas essas situações, porque você pode minimizar algum fator futuro, né, Thay? Exatamente. Eu sempre trabalho com avaliações antes do procedimento, tá? Eu converso com a cliente bem antes do procedimento e até mesmo na semana que a gente marca o laser, com a confirmação vai uma listinha de orientações, né? Depois de passar pelo que eu passei de realmente ter uma pessoa que fez e tinha tomado remédio. Agora a gente já manda uma listinha antes perguntando e orientando. E assim, a minha listinha ela é até um pouquinho radical. É pequena, mas ela é radical, tá? Porque eu digo que ela não pode estar tomando nenhum remédio contínuo. Aí ela me pergunta, Uhum. mas eu posso tomar o meu remédio da tireoide? Pode. Por quê? Se eu digo que diz para mim qual é o remédio que você toma contínuo, para ela, às vezes, aquele remédio nem ela nem acha que aquilo é mais um remédio, né? E pode ser um Pois remédio é. importante, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, que foi o caso que Sim. aconteceu comigo, né? Então, para Uhum. aquela pessoa, um remédio para dor de cabeça é tão inocente, é tão normal, que então hoje eu já coloco que não pode. E se ela tiver dúvida, ou se tiver alguma coisa ali naquela lista que está acontecendo com ela, ela tem que me falar. Então, ela vai forçar um pouquinho a cliente a falar para mim, ou vai induzir, né, ela falar para mim o que está acontecendo na vida dela, no sentido de remédio, e eu já vou identificar se ela pode ou não fazer o procedimento de laser. Muito bem. Otávio, vamos entrar então. Quando que eu sei que o laser não vai retirar nada? Tipo, que ele está muito fraco? Como que eu identifico isso? Tem algum sinal que a gente consegue já passar assim? Quando a gente trabalha com laser, quando a gente faz o curso do laser, a gente já aprende ali que tem um fator que se chama endpoint, é um ponto esbranquiçado que vai dar na pele. Então, na hora que a gente disparar a luz, né, diretamente para aquela cor que a gente precisa,
você vai ver que o pigmento já não é mais aquela cor que chegou, que iniciou, mas obviamente quando você está de óculos, você não vai ficar vendo várias mil cores, você simplesmente vai sentir ele escuro ou claro, né? Sim. E ele vai ficar um ponto branco. Se você parar o laser, né, e levantar o seu óculos, você vai ver que ele já não tem mais aquela cor que a pessoa entrou, e ele tá um pontinho branco, tá? O que é normal, é uma Uhum. reação natural da pele ficar esbranquiçada e depois voltar à cor normal dela, já com a cor do pigmento muito mais claro, porque foi quebrado e absorvido. Então, você normalmente inicia a sessão do laser com uma sessão com um mínimo da máquina, né? Ou o mínimo que você acha que você sempre inicia e você já sabe que é uma situação segura, né? Aham. E de milijoules, a gente está falando, né, da potência. E então você Sim. vai iniciar e você vai ver se aquele disparo inicial fez ou não fez o endpoint. Se não fez o endpoint, você pode levantar um pouco a potência. E assim, mais um pouco, tá? Até dar o valor ideal. Isso pode ser uma informação útil para quem já chega com uma cliente, tipo, uma cliente que já fez sessões em outro lugar e ela Uhum. resolveu fazer com você agora. Você não tem a ficha dessa pessoa do que ela fez nessa outra clínica, né? Mas você também não pode presumir que a pele dela suporta tudo porque você não fez, não sabe o que outra profissional fez. Então, a minha sugestão Sim. é começa devagar, vê se deu endpoint ou não, né? É, claro, você já fez uma pesquisa enorme, na anamnese com aquela pessoa para identificar que ela sentiu, o que ela fez, qual foi o resultado, e você vai disparar o seu normal, o seu laser, e vai ver se vai dar resultado ou não. Se não deu, você pode levantar mais um pouco a potência até dar o endpoint. Legal. Gente que Eu estão acredito que é o entrando, caminho básico para identificar se vai dar o resultado ou não, tá? Então, sim. claro que ele pode vir a dar resultado, gente. O fato de você disparar o laser ali já vai ter uma reação inflamatória, já vai absorver melhor esse pigmento, enfim. Só que quando você observa o endpoint é porque realmente você atingiu o máximo daquele. Você já quebrou o pigmento, já deu o efeito que tinha que fazer e sem sobrecarregar aquela pele, porque às vezes com uma potência baixa você consegue o efeito e você não precisa sobrecarregar, não precisa dar uma carga muito forte de energia naquela pele. Com Não certeza. sei se Gente, ficou claro. eu Eu acho, falo para muito. mim ficou, mas a gente já vai falar. Boa tarde para quem está entrando, meninas, muito boa tarde. E meninos, né? Temos também. Quando a gente está. Por que eu perguntei isso, né, Thay? Porque é muito recorrente a cliente chegar e falar assim, ai, não está dando resultado. Coisa que a gente falou também na outra live, né? Então, assim, Tá. para o profissional ter noção de como que é quando bate o olho e fala, opa, deu certo, né? E esse efeito ele faz justamente nessa situação, ele nos dá o retorno justamente nessa situação. Por que ele dá esse efeito, né? Porque quebra-se, esse efeito é um retorno rápido que o organismo nos dá ali, de dizer que a gente conseguiu atingir um fragmento de pigmento. E aí, não quer dizer que essa cor branca vai permanecer ali por um longo tempo, isso é momentâneo, né? E é um efeito momentâneo. E outra coisa, sempre tem a foto do antes da cliente, porque esse fator de eu não estou vendo o resultado, é muito importante que você, profissional, tenha foto para você avaliar se você vê resultado ou não. Porque realmente, depois de algumas sessões, pode ser que a evolução, né, do quadro dessa remoção não seja a mesma da evolução da primeira e da segunda sessão, porque antes tinha muito mais pigmento para ser removido, e na terceira Sim. e na quarta sessão não tinha mais quem chega a precisar de uma terceira, uma quarta ou uma quinta, né? Tem gente que Uhum. precisa, né? Tem situações que precisam. E claro que a evolução desse cliente depois da segunda, depois da terceira, quarta, não é a mesma da primeira porque já não tem mais uma carga de pigmento tão grande, então ela vai ver muito pouco, mas vai ter resultado. Então, depois disso, quando você não vê mais endpoint, ou você viu que desde a última sessão a cliente já não teve uma evolução tão grande, aí você passa a avaliar se realmente é necessário continuar fazendo laser, se você já não atingiu um resultado suficiente para fazer um novo procedimento, ou para que ela fique com aquela pele daquele jeito, ou se você tem que fazer Uhum. uma nova abordagem, uma nova posição com a handpiece, né? Aí tem outras abordagens que podem ser feitas
depois de a básica, né, a normal, natural, não está dando mais resultado. Mas isso, para chegar nisso, tem que fazer bastante remoção. Que legal. O Thay, que aspectos podem ser notados na pele quando o efeito do laser foi positivo? O primeiro deles é O endpoint. o endpoint. Nossa, me fugiu a palavra. Sim, o primeiro aspecto é o endpoint, tá? Quando foi positivo, a gente já vê que aquele pigmento foi quebrado, né? O segundo aspecto que eu posso ter naquele tanto positivo quanto negativo, eu acho que a gente já tem que falar do positivo e negativo junto, tá? Sim, vamos lá. Porque tem algumas peles vão ter uma ruptura da epiderme, né? Aquele calor foi excessivo, por mais que foi o mínimo da potência que você podia usar, que tinha disponível para usar, aquela pele ainda respondeu, tendo uma ruptura da epiderme. Então, é um ponto negativo por ter uma ruptura, mas é uma consequência que pode vir a acontecer, que você vai ter que lidar com isso no pós, né? Sim. Vai ficar um pouco mais sensível, ela vai ter que evitar, ela com certeza vai ter casquinha, ela vai ter que evitar passar maquiagem em cima, esse tipo de situação. Então, assim, ele é um ponto negativo, mas a gente sabe que vai ter resultado também. Só que isso não é uma coisa que a gente busca. Não é, eu quero ter uma ruptura da epiderme ali para ter resultado. Não, não é porque você saiu machucada que você vai ter mais resultado ou não, tá? É só porque algumas peles realmente não tem como controlar isso, tá? Ótimo. Tem algumas peles que a gente vê, a pessoa sai realmente com uma pele íntegra, assim, perfeita, né? A gente sabe que está lesionado, mas a gente vê que a epiderme não teve ruptura. Só que eu não, para mim é um fator positivo, porque eu consegui alcançar aquilo naquela pele, mas não é todas, por mais que eu cuide, por mais que a gente trata todas as clientes da melhor maneira possível, nem todas eu vou conseguir isso, tá? Mas o quê? Quando eu consigo fazer um edema baixo, já na hora a gente já consegue ver, né, que tem edema baixo. E quando ela responde muito bem ao laser de baixa potência, para quem trabalha com laser de baixa potência ou com a tiara laser, enfim, no pós, e já observa que essa cliente já tem também uma melhora rápida do edema ou da vermelhidão, tá? Então as peles vão reagir de uma maneira diferente e a gente já vai observar isso na hora. E quem reage mais rápido na hora, normalmente vai ter um pós melhor, né? Menos sensível. Eu não sei se tem alguma coisa que tu observa de Não, diferente. acho que você colocou bem, assim, porque primeiro ponto que vai muito de cada pele, né? Às vezes a gente se assusta, a primeira impressão ali, nossa, machuquei demais. Não, na verdade você fez o efeito exatamente que você estava buscando, porque o laser ele vai causar esse edema, querendo ou não, né? Então é muito da gente fazer essa prévia análise antes da pele, porque a pele precisa ter todos esses cuidados, né, como a gente colocou, mas eu acho que foi bem claro. Meninas, se vocês estão conseguindo entender aí, mandem para nós um joinha, ou se tiver dúvida também vão mandando, que a gente vai decorrendo aí, né? Posso usar LED no posso? A gente está tentando não falar de uma maneira tão técnica para que as pessoas que são iniciantes também consigam absorver esse conhecimento, porque a nossa intenção é trazer mais profissionais e conhecimento para mais profissionais, mesmo que eles não trabalhem com isso, e não gerar uma discussão só entre colegas que já usem o laser, né? Por isso que a gente não está tentando dar aula técnica aqui, tá? Desculpa ter te cortado isso. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Ju Sanches. Se pode usar o LED no pós? Pode sim, tá? Pode. Eu, particularmente, eu gosto de usar o LED no pós. Eu já vejo que tem alguns profissionais que nos questionam, quem usa, né? Mas a intenção do laser não é ter uma reação inflamatória pós o procedimento para ter uma absorção melhor desse pigmento. Sim, gente, é normal que a gente queira uma reação inflamatória nesse caso, mas ela tem que ser. Ela já acontece pelo fato de ter a ação do próprio laser NDI ali, né? O pigmento já foi quebrado. Imagina, se quando a gente faz uma micropigmentação,
a gente colocou o pigmento, a gente já perde uma carga dele pela inflamação normal, né? E ele está no seu tamanho normal. Vocês imaginem que quando a gente quebra esse pigmento, ele já está menor e está tendo uma reação inflamatória maior. Então, ele vai ser absorvido. Quando a gente faz um LED, um laser de baixa potência, o infravermelho e o vermelho, né? A gente está priorizando melhorar a microcirculação, melhorar esse edema, né, a qualidade dessa inflamação ali na região, a melhora da cicatrização, mas isso não significa que a gente vai perder a ação do NDIAG por ter quebrado o pigmento. Vai continuar, essa ação de clareamento continua. O que a gente está dando para essa cliente é uma melhor reabilitação dessa região, né? De melhorar a reação toda inflamatória como um todo e não ficar um edema exagerado nessa região, ou até mesmo aqui na pálpebra superior, ou até mesmo algumas pessoas que chegam a descer também, né? Então a gente está melhorando, a gente está reabilitando essa área nesse momento. Não uma reabilitação, mas a gente está melhorando essa área nesse momento. Então, sim, o laser de baixa potência, tanto o vermelho quanto o infravermelho podem ser utilizados após o laser, o NDI. Ao meu ver, legal. Eu não sei se você também pensa assim, né? Não concordo. Não concordo, sim, com o que você falou. Eu quero só ressaltar aqui o que a Sui passou. Apesar de não terem feito uma ficha, não terem tido o cuidado de perguntar o que eu tomava, e terem falado dos cuidados pós, minha pele saiu íntegra. Que bom? Ai, que bom, que bom, que bom. Muito bom. Às vezes, até a gente perguntando, sabe, Sui? Por mais que a gente pergunte, às vezes pode passar algum detalhe desapercebido, ou a pele, por mais que a gente tenha todos os fatores que levam a gente a acreditar ter um resultado super bom, pode evoluir para um quadro que a gente não estava esperando, tá? Porque por mais que a gente tenha todos os indicadores ali que vai dar tudo bem, pode evoluir de uma maneira que a gente não esperava. Exato. E lembrando que estamos falando de ser humano, né? Cada um tem a sua química, a gente sempre tem que bater nessa tecla muito forte, porque da mesma forma que a micropigmentação, o laser também, a gente não sabe como que o organismo vai reagir frente àquele procedimento, né? A gente sabe que a grande maioria, o resultado é positivo, mas em alguns casos, infelizmente, acontecem alguns fatores que nos deixam um pouco mais preocupados, né? A possibilidade... Oi? Pode falar. A possibilidade de algum efeito colateral, vamos entrar agora nessa questão que é um pouquinho mais delicada. O efeito colateral que eu vejo principal, tá? Que pode vir a acontecer principalmente quem trabalha com remoção de tatuagem. É você ter alguém, pegar alguma cliente que já era sensível ao pigmento da micropigmentação ou da tatuagem lá quando ela fez o procedimento, tá? Sim. E tava ali tudo bem, tudo normal. E essa pessoa, quando faz a remoção, ela realmente mostrar o caráter sensível dela quanto ao pigmento. Então, você tá ali com a pele tudo normal. Ela já teve todo o processo inflamatório da cicatrização, da micropigmentação da tatuagem lá 1, 2, 10 anos atrás. Tá tudo bem, ela não sente mais coceira, ela não tem nada. Quando você quebra esse pigmento com o laser NDIAG, essa pessoa pode vir a ter as mesmas reações alérgicas que ela teve lá atrás. Só que ela não está tendo reação alérgica ao laser, ela está tendo reação alérgica ao pigmento que está na pele dela e que você estimulou a quebra dele, né? Então, isso pode vir por um efeito colateral que tem que ser observado, ele pode existir, tá? Outro efeito colateral que não é exatamente um efeito colateral, é um efeito colateral, mas não tem como você prever sempre que vai acontecer, a natureza desse pigmento. Se ele tem uma natureza que ele vai revelar a ser mais avermelhado, mais alaranjado, ou vai continuar saindo cinza. Então, assim, quando a gente pega uma micropigmentação para tirar, você pode olhar para ela, ela pode estar com castanho escuro, tá? E quando você bate o laser em cima, ela pode continuar saindo cinza, não castanho claro, aí vai para um cinzentadinho e até você remover ela. Ok. Tem outras que não. O mesmo castanho que visualmente parece ser o mesmo, ele pode evoluir com um avermelhado, né? Então, ele sair um vermelho ou até mesmo um laranja. Isso já aconteceu comigo. No mesmo dia, duas clientes diferentes,
E quando elas voltaram para a próxima sessão, uma já não tinha mais nada, estava muito boa a pele, tinha um pouquinho, mas era um cinzinha claro, e a outra estava ainda intenso a cor do procedimento antigo dela e avermelhado. Então, isso depende da natureza do pigmento que foi feito o procedimento, da profundidade também, do tipo de lesão que elas tiveram quando foi feito o procedimento delas, né? Então, isso são vários fatores que podem chegar nisso, mas assim, quem trabalha com laser tem que estar preparado para mudança de cor do pigmento, porque quando um pigmento está ali, você dispara um laser em cima dele, você não vai ter certeza de que cor que vai sair. Você espera que ele continue evoluindo bem, mas não dá para ter certeza 100% de que cor que ele vai sair. Então, esse é um efeito colateral que é muito importante. Principalmente porque a gente não consegue... principalmente porque a gente não consegue ter certeza do que o cliente, né, o que o cliente recebeu ali naquele procedimento de micropigmentação ou da tatuagem, no caso. Então, a gente fica numa incógnita. E falando bem em mudança de cor, o branco, né, o nosso querido dióxido de titânio, é um que, evidentemente, ele já dá essa alteração muito rapidamente, né? Já. O branco, a gente sempre indica para que as colegas que trabalham com laser avaliem muito bem a região que foi trabalhada, porque assim, você vai ver que a maior parte dos pigmentos tem branco, ok, mas não é um branco, ele não é predominante na tinta que a gente trabalha, né? Ele é um dos últimos ali que vai estar dentro do pigmento. Mas se você pega alguma cliente que fez uma iluminação aqui na cauda da sobrancelha, ou ela tinha um procedimento que ela não gostava de um pedaço e alguém fez uma camuflagem, usou um fundo de pele, né? Ou usou um branco para dar uma clareadinha. O branco, a gente tem que tomar muito cuidado com o laser, porque ele é um pigmento que ele vai ter uma reação na hora de escurecimento, tá? E depois você consegue, ao longo de outras sessões, ir clareando esse escurecimento que você provocou. Só que, às vezes, não consegue remover tudo. E imagina, se a cliente tinha aqui na cauda da sobrancelha, ela não gostava daquela cauda e ela tinha mais pigmento branco aqui embaixo, e você deixou ele escuro, antes você tinha um problema que era só uma cauda, agora você tem uma baita de uma mancha escura ali para remover. Então, laser Nd:YAG não é indicado, tá? Para remoção de brancos. Quando a gente estou falando branco para vocês realmente ficar bem claro que é pigmento branco, bege, tá? Ou seja, cor de pele, qualquer coisinha assim. Qualquer tipo de remoção que tiver essa tinta, esse pigmento por natureza, ou cauda de sobrancelha iluminada, correções, olheira, camuflagem de olheira, estria, porque eu já vi gente fazendo laser em estria para retirar procedimento que não foi bem feito, né? Tem que tomar cuidado, tá? Então, sempre que você trabalha com laser, o ideal é fazer o disparo, observar o que aconteceu com aquele disparo e ver se você continua o trabalho. Não, você não vai pegar, baixar o seu óculos de proteção e fazer todo o procedimento e depois você olha o que aconteceu. Não. Bota o óculos, dispara, observa o que aconteceu, tá tudo bem, continua, né? Então, assim, quem tem estrias que foram trabalhadas que não ficaram com resultado bom de camuflagem, olheira, iluminador de cauda de sobrancelha ou tentou fazer qualquer tipo de correção, o Nd:YAG não é o ideal para você trabalhar desse tipo de pigmento, tá? No branco, no dióxido de titânio não é o ideal, porque ele vai ter um escurecimento e para remover esse escuro dá mais trabalho do que você fazer outro tipo de procedimento para remover. Aí é indicado outras técnicas, outros tipos de tecnologia. Entendi. Ficou eu claro? Não tive tantos... para mim ficou. Meninas estão conseguindo entender, manda joinha. Eu nunca tive casos assim ainda de pegar com branco nas sobrancelhas. Foram casos mais leves, graças a Deus. Eu já mas peguei, só que eu um não ponto de trabalhei atenção, em cima né? dele. Eu já peguei, mas não trabalhei em cima dele ou até mesmo na própria avaliação eu já indiquei para profissionais que trabalhavam com outras tecnologias que eu não trabalho, tá? Daí eu indiquei, não, o fulano faz esse tipo de remoção que é indicado para isso.
Gente, eu não tenho problema nenhum em indicar procedimento para colegas, tá? Porque Sim. não é porque eu vou ganhar uma sessão agora que pode vir a me trazer vários outros tipos de sessões, né? Imagina, se eu bato em cima de um branco, eu vou ter que ficar trabalhando em cima dele até o final da vida para remover ele. Não acho isso justo com a cliente, tá? Então eu indico para outro profissional, sim. Eu vi aqui que o clientes para que te quero está perguntando o que é endpoint. Endpoint Isso. O meu cachorro tá aqui comigo, tá brincando. Oh, O marido já vai pegar ele aqui. parceirinho. O endpoint é um indicador que você vai observar no procedimento de laser, que quando você dispara com a handpiece focada no pigmento, você vai observar que ele vai ficar esbranquiçado por um fator físico-químico na região, vai ficar esbranquiçado. Então, isso significa que você atingiu o seu limite. Ali é o seu ponto, já deu certo. Você não precisa Não subir a precisa. potência da máquina. É o ponto limite, tá? Ponto final disso. Então, isso pode ser com uma potência muito baixa ou com uma potência mais alta. Sempre se começa com a mais baixa até identificar que chegou nesse ponto esbranquiçado, né, nesse tipo de reação, e ali é o limite. É o ponto final. Certo. Por isso que a gente chama de endpoint. Uhum. Tem uma chamada aqui, estou tentando tirar da minha tela. A pele fica branca, isso no endpoint, a pele fica branca. Eu coloquei um aparelho de laser para mostrar aqui para vocês, tá? Mas a pele ela vai ficar um pontinho branco. Esse disparo ele vai fazer o foco da lente do laser, ele é redondinho, tá? Sim. Normalmente é redondinho. Você vai ver ele. Quando você disparar, ele vai ficar com um ponto esbranquiçado exatamente onde você disparou o laser, tá? Ele vai ficar uma bolinha branca. E à medida que você vai passando isso em cima da cor que você quer remover, né? E essa cor atraiu a luz do laser e realmente o laser quebrou esse pigmento, você vai observar esse tipo de reação. Sim. Isso porque, gente, o laser ele é atraído, ele tem uma célula, um cromóforo que vai fazer sentido para ele quebrar ou não. Quebrar Então, assim, aquilo ali ou não. Isso, a gente está falando do ND-YAG, o Q-Switched, né, que é para pigmento, tá? A gente não está falando de outros tipos de laser. Os outros tipos de laser se atraem por outros tipos de molécula, tá? Nesse caso, a gente está falando de pigmento. Por isso que faz diferença o tipo do laser e não só isso, a programação que ele tem. O mesmo comprimento de onda pode ser atraído por cromóforos diferentes, né? E daí ele vai ser atraído por basicamente o mesmo tipo de cor, mas ele vai ter a potência da luz, o tempo que ela fica dentro da pele, atingindo aquele tipo de molécula é diferente, por isso que ele vai ter ações diferentes. Eu não sei se ficou muito sério. Eu tentei achar palavras mais simples possíveis para conseguir explicar isso. Eu estou conseguindo entender, agora quero ver o pessoal. Espaço Liliane Oliveira, primeiro quero mandar um beijo para você e dizer que eu fico muito feliz com o seu retorno, que minhas lives têm sido útil para você, isso me deixa muito feliz, né? E ela pergunta aqui, Thaís, aprendi como profissional que se usamos uma gota do pigmento branco misturado com o pigmento que iremos aplicar, ajuda a fixar a cor quando for despigmentar. Quando for despigmentar, também dá algum problema? Então, o pigmento branco, pelo que eu entendi ali, eu entendi o que ela quis dizer, porque traz mais peso, traz mais, fica mais na verdade, traz mais opacidade para o pigmento, né? Sim, bom, vou deixar ele é um estabilizador, né? O branco, por que o branco é utilizado na formulação de pigmentos, inclusive de castanhos, e é muito visto também no de lábios, porque ele estabiliza a cor. O que é estabilizar? Ele dá um assentamento na pele muito mais rápido, em virtude de que o dióxido de titânio, a gente é um elemento químico que o nosso organismo ele já é referente, né? Ele já se adapta muito mais facilmente. Eu vou dar um exemplo. Quando se quebra uma perna ali e coloca um parafuso de titânio, é o mesmo material químico, então por isso que o pigmento dióxido de titânio muitas vezes está contido em pigmentos de sobrancelhas, que é o caso que a gente, para o laser ele não é tão legal, mas acontece, né? Então, da mesma forma... Mas assim, Ias,
para uma sobrancelha, se ela foi feita dentro do desenho da cliente, né? Não foi exagerado, não foi para fora, não foi aqui para Sim, baixo, não vai ter um prejuízo para a cliente tão muito grande. grande não. Da mesma maneira que você não vai. Acredito que você não coloca uma gota inteira, você coloca uma parte de uma gota, você mistura no seu pigmento. Até porque eu acho que hoje os pigmentos já vêm um pouquinho mais prontos que o seu branco. Eu não sei a necessidade se você precisa sempre estar dando uma carga a mais de branco. Porque Uhum, quando a indústria produz um pigmento, ela já tem as referências de quanto de branco já. pode ter ali dentro ou não, né? Então, se Uhum, você faz esse tipo de alteração, você tem que levar em consideração que para remover ele é mais difícil do que remover os outros tipos de cor, tá? com certeza. E lembrando que também a quantidade que você coloca, por exemplo, numa camuflagem ou naquele brilhozinho que o pessoal quer fazer às vezes para deixar com né, uma luminosidade ali, aquilo é muito maior do que às vezes o que está contido até na quantidade de pigmentos que a gente está usando na mistura já da indústria, né? Então, isso É. são referências diferenciadas. Teve mais uma pergunta aqui. Clientes para que te quero perguntou: mata a melanina para sempre? Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de pele que a cliente tem, né? O fototipo. Aqui eu trabalho no sul, tá, gente? Então, assim, a gente trabalha com fototipo 1, 2, quando vem um 3, ok, né? Vem um 3, mas fototipos acima desse é bem raro a gente precisar a gente trabalhar aqui, porque a gente não tem tanto tipo de cliente com fototipo elevado. Mas ainda assim, é um laser que não é indicado para fototipos altos, né? 4, 5, não é indicado. É, porque sim, ele é atraído pela melanina, né? Pelo Sim. pigmento. Então, assim, por isso que a gente observa que quando a gente faz um laser, ele vai ter uma dos efeitos vai ter deixar o pelo branco, né? Então, o pelo vai voltar a nascer com a cor natural. Mas se você para chegar a lesionar um melanócito, não é difícil, não é impossível, né? Mas como a gente trabalha aqui com peles com fototipo muito mais baixo, não acontece. O cliente continua com a cor da pele dela normal, tá? Uhum. E Não sei se lembrando isso também que, assim, tá? se o laser que você está utilizando é o específico para pigmento de micropigmentação, é mais raro você atingir uma porcentagem muito grande. E o organismo ele tem essa chance de se recuperar, assim como o pelo, né? Ele nasce novamente com a cor, mas tem que tomar cuidado, né? Se for fototipo muito mais alto, é bom ter esse Até cuidado. pelo Até pelo pulso desse tipo de laser também, né? Quando a gente usa, Sim, ele é muito específico para quebrar um tipo de cromóforo, né? Pode vir a acontecer se você usar, bater muitas vezes esse laser em cima, aumentar muita potência, ou os próprios hertz ali ficar batendo da mesma região, porque tem uma velocidade que a gente bota velocidade de disparos a mais ou não, e daí depende da sua mão também ir mais rápido ou não, né? ou Mas não. ficar Uhum. batendo muito em cima da mesma região que já recebeu uma potência de luz tão forte, e também não só luz, de comprimento de som também tão forte, você fica impactando muito mais essa região e lesionando muito mais uma região que não precisava tanto ser lesionada. Sim. Thay, vamos só relembrar um pouquinho dos cuidados pós, porque aí eu quero entrar numa outra vertente de laser. Então, Quer relembra dizer para que nós surpresa? outra vertente. Eu quero ir para o laser agora, eu quero mostrar para o pessoal outras possibilidades. Tá, porque eu fico pensando, tá fazendo surpresa na live. Não, amiga, Surpreendendo calma lá. convidado. Calma lá, que a live também, ó, a gente não tem muito tempo. Os cuidados pós que eu conheço, básicos, são usar sabonete, né? Fazer a limpeza facial com produtos mais leves, né? Eu normalmente indico Vita Médica, por já ter na clínica, enfim, eles têm um produto para um gel de limpeza muito tranquilo para a pele, porque a pele já Uhum. está machucadinha, então para a pele ficar mais tranquila, né? Eu indico o cliente usar uma água termal, tudo que for para uma revitalização dessa pele, né? Uma hidratação, eu indico para ela. O que eu peço para evitar? Eu também indico que ela tome muita água nesse dia, né? Nesses Sim. 3 primeiros dias.
que ela evite álcool, que ela evite alimentação muito pesada, né? Ou que tenha muito sódio, para diminuir essa quantidade desse edema que pode vir. Eu indico que ela Uhum. use gelo nas primeiras horas, ou de vez em quando ela se sentir desconfortável nessa região, mas que o gelo também tem que tomar cuidado para não colocar diretamente na pele, para também não queimar essa pele, né? Evito que ela, eu peço para que ela que evite calor demais, esse tipo de situação é o que eu peço, tá? Normalmente para as minhas Perfeito. clientes. Espero que ela não tenha festas, eventos, quando ela for fazer o laser, para Muita ela não ter agitação. né? Que ela É, não tenha exposição ao sol. Isso, gente, isso é básico, né? Isso para qualquer procedimento que a gente for fazer de pele, a cliente tem que evitar sol, tá? A não ser que a gente esteja pedindo sim, para ela fazer um bronzeamento, aí ela tem que ir para o sol. Fora isso, qualquer é tratamento de verdade. pele evita sol. Eu sempre lembro também que a mulherada cozinha, né, gente? Então, rostinho no fogão, nem pensar. Nada de É, MasterChef, né? Uma coisinha é é preparar uma comidinha rápida, outra coisa é leve, você fazer uma rápida. ceia de Natal, que você vai ter que ficar o dia inteiro na cozinha fazendo a ceia. Ou até Exatamente. mesmo, ó, exemplo, eu já atendi pessoas que são chefes de cozinha. Ela não pode ter um Sim. evento naquele final de semana, sabe? Que normalmente tem chefes que trabalham no final de semana fazendo evento. Pessoas que Uhum. fazem natação ou que são triatletas, né? Ela Atletas. tem que evitar sol, ela não pode evitar, ela tem que evitar esportes naquelas primeiras 48 horas quando faz o laser. Eu peço 48 horas, tá? Ou às vezes mais, dependendo de como ficou, se eu vou acompanhando. Sim, Tem gente que está num pré-prova, ela não tem como evitar, né? Então ela tem que aguardar para começar depois desse tratamento, tá? muito bem. Otávio, falamos então do laser na despigmentação, certo? Uhum. Mas o laser ele também pode ser utilizado em procedimentos de estética. Como que é a sua experiência frente a isso? Você já faz uso dele para outros procedimentos? O NDI, né? Isso. Tá. Ele dá para Vamos focar fazer. no DNAG, que é o que a gente utiliza para despigmentar, mas a gente sabe que tem outros aí também, né? Para depilação, enfim, outras coisas também. Isso. Ele dá para fazer também, além das outras remoções de tatuagem, né, de outros procedimentos, e também dá para fazer um peeling, o carbon peel, é isso mesmo? Esse é o Carbon nome? peel, isso. É, isso mesmo. Esse é um peeling que se troca a frente do laser, né? Continua o mesmo laser, mas troca a Aham, lente da frente, tá? E ele tem um bocal um pouco maior, né? Os pontos que ele vai atingir são maiores. isso. E é passado uma máscara na pele da cliente para fazer isso, né? De E vai ter carbono. Uhum. uma máscara de carbono. É uma máscara preta, tá, gente? É. Para realmente puxar a cor desse laser para ela. Eu, particularmente, não trabalho, tá? Sei que tem um resultado muito bom. Tu trabalha com. Tu já chegou a trabalhar e esse com. Já Eu, pouco, eu trabalhei e pouco, mas eu já tenho um pouco de experiência com o Carbon Peel. Aham. eu, particularmente, eu tenho formação em estética, posso vir a trabalhar com isso, e acho que vários colegas, mesmo que não tenham uma formação específica em estética, podem sim desenvolver conhecimentos nessa área, né? Porque o micropigmentador, eu acredito que qualquer pessoa estudando, ela não precisa, nem sempre o título, algumas áreas precisam de título, e outras áreas a pessoa precisa de conhecimento, né? Sim. Então, se a pessoa se dedicar a vir a conhecer e entender o que é uma pele, por que ela está fazendo esse tipo de sessão, eu acho que é legal ela investir nisso, tá? Mas aí envolve mais produtos, envolve outros tipos de conhecimento de pele, por que você está fazendo aquilo, né? Uhum. E sim, dá resultado, tá? Eu acho até que tu pode falar melhor dos resultados do Carbon Peel do que eu, tá mais habilitada do que eu. Dá uma regeneração, é um peeling mesmo, né? Ele tira as manchinhas, ele dá uma revitalização assim na pele muito legal. O resultado é imediato, mas o pós também é muito legal, Os poros porque também, né? Ficou muito bonito. os poros também, para quem tem pele muito oleosa, ele consegue dar essa controlada. Então, tem vários fatores, né? E por que eu quis trazer isso? Para mostrar para você que a despigmentação a laser pode ser mais um fator para você incluir nos seus procedimentos, não requer muito nenhum diploma, nada, a não ser o curso técnico para ser laser, né? Despigmentador de laser. E o Então, conhecimento básico de pele, né? De e de tratamento de pele. pele, claro.
Isso gente, para qualquer procedimento de estética, a gente precisa conhecer a pele, inclusive para os micropigmentadores, né? Eu sei que muitos fazem cursos e quase não têm essa base, então se precisar, busquem ajuda nesse sentido, porque quando você começa a entender um pouco mais de pele, você começa a identificar fatores que te favorecem lá no seu procedimento, seja da micropigmentação, seja da despigmentação, ou de qualquer outro procedimento estético que você vier a fazer. Então, pele, você tem que conhecer dos fatores químicos, dos fatores endógenos, né, porque a gente também está com coisas externas a todo momento aqui. Então, tem que conhecer, tem que entender, tem que buscar ajuda se preciso for, mas é muito importante. Tá, e você quer colocar mais alguma coisa? Quero. Eu acho que assim, ó, quando a gente tem uma ferramenta dessa, às vezes, eu acredito que às vezes as pessoas subutilizam o aparelho, né? Eu, particularmente, não utilizo hoje para o Carbon Peel, porque eu não tenho esse tipo de tratamento na clínica. Eu acho que envolve outros tipos de parceria, né? Exemplo, eu não vou fazer um peeling desse numa pele que não foi feita uma limpeza de pele. Então, eu tenho que ter outros Sim. tipos de indicações que preciso reunir para fazer esse tipo de atendimento. Mas isso não impede que eu faça isso na minha clínica, de eu conversar com alguns colegas, gerar Futuramente. protocolos, né, programar cliente primeiro por um profissional para depois vir para mim, para eu dar continuidade nesse tratamento dele. Então, assim, para quem já aluga ou para quem tem o laser, eu acho que é bem válido estudar sobre esse tipo de procedimento, estudar os produtos que podem ser utilizados como Utilizados, máscara. Então, assim, ontem eu até estava assistindo uma live do Dr. André Boring e do Walter da Vitamédica. Isso. Que é super importante quando a gente tem um aparelho desse, a gente cuidar com qual tipo de produto que a gente usa na pele. Isso porque quando você trabalha com laser, na hora que você tem o endpoint, enfim, que dá esse calor em cima no caso dessa máscara, né, do Carbon Peel, ele vai gerar um vapor, vai gerar micropartículas na região em volta da face e vai voltar para a própria lente do laser. Então, você tem que usar um produto de qualidade para não estragar o seu laser. Não é simplesmente pegar uma tinta guache e passar na cliente e achar que... Não, mas Deus do livre. Eu já vi. Imagina. Nessa área. Então, assim, ó, tem que ser produtos específicos para pele, para que a pele receba bem esse tipo de comportamento de luz, né? E tanto para o laser, porque tá voltando alguma coisa, tá, né? Tá tanto vapor quanto refletindo alguma coisa. Então, tem que tomar cuidado também com o seu aparelho, porque talvez precise de uma manutenção, enfim. Então, esse tipo de situação é estudar o que você pode fazer. Então, se você tem um ponto fraco que é pele, já vai estudando pele. Você sabe que você consegue remover micropigmentação, mas para trabalhar com um peeling você precisa de um conhecimento diferente. Enquanto você já trabalha numa área, você já pode ir estudando outra para quando se sentir apta, já trabalhar com ela também, sabe? E estudar produtos também, porque nesse caso vai precisar de produtos sim. Então era isso que eu queria colocar, não é só excelente. Pegar que alguém recomendou direto. É normal, eu sempre peço para a Yasmin ou para outras amigas da micropigmentação dicas, e elas sempre me dizem quais são os produtos que elas usam. Mas quando elas me indicam, eu vou ver o porquê que elas estão usando, vou estudar, porque não é só porque deu certo para alguém que vai dar certo para mim, porque eu tenho que usar com a maneira adequada, né, que deve ser usada. Muito bem, relembrando, né, que a ética e a responsabilidade, mais uma vez, batendo na porta, né? A gente sempre tem que ter esses insights, assim, de pesquisar, de entender. Eu sou muito de futricar e ir até o final para entender tudo, né? Então, eu já tive oportunidades até de entrar em fábricas de desenvolvimento de tintas, de tanto que eu enchi a pessoa, que ela falava assim, não, usa o meu pigmento, porque o meu pigmento é bom, Yasmin, pode usar. Eu falava, não é assim, eu quero ver. Enquanto eu não vi o negócio acontecendo, eu não sosseguei. Por que eu queria ver? Porque eu queria ter certeza de tudo que ela me falava realmente estava sendo executado ali, porque a gente vê muitas vezes assim, era um pigmento novo no mercado, e aí vem aquelas dúvidas, é um pigmento registrado, ok,
mas será que realmente está dentro de tudo aquilo? Porque a gente vai estudando, vai conhecendo e cada vez mais a gente vai querendo saber. E isso só reflete nos resultados que a gente tem na micropigmentação ou na despigmentação, enfim. Seja o procedimento que você for fazer, você tem que conhecer, tem que entender e tomar muito cuidado, né? Porque às vezes uma indicação que foi boa para uma pessoa não é boa para você, para a tua situação, então tem que entender afinco. Isso que você colocou é muito importante mesmo. Isso é fundamental, porque assim, ó, eu trabalho no Sul com um tipo de fototipo específico, né, uma parte específica de fototipos, e nem sempre isso vai funcionar para quem mora numa outra região. Não é nem morar, mas atende um tipo de público em específico que não vai funcionar. Que já isso não dá. Não só para laser, eu digo para pigmento também, para cor de pigmento, para tipo de pigmento e tipo de técnica, né? Recentemente eu sofri uma crítica que foi muito interessante. A pessoa disse que não gostou de um resultado que eu tive. E eu olhei para o trabalho, eu achei maravilhoso. A cliente permitiu que eu postasse porque tinha gostado do resultado. Então, assim, ó, você vai trabalhar com um tipo de público. E será que esse tipo de público também está preparado para esse procedimento que você quer vender? Se você quer vender o procedimento, então você tem que buscar o público certo para ele também, né? Às vezes você ainda não trabalha com o público que você quer trabalhar, mas então busque o público que queira comprar aquilo que você quer vender, né? Não fique só no desespero de, eu tenho que vender tudo que está todo mundo vendendo. Não, né? Às vezes, se você não gosta ou não concorda, enfim, você tem que criar o seu fator pessoal ali, né? Tem que estar envolvido para você determinar se aquilo é bom ou não, porque às vezes o fulano dá certo para ele, mas ele não trabalha na mesma linha de ética que você tem, né? Não tem a mesma visão ética que você tem. Então, para ele dá super certo, mas para você não vai dar. Tem Verdade. tudo, né? Não tem qualidade do produto. Muito bem. Muito bem colocado. Essa parte da ética também é bem importante. Com certeza. Gente, e quero te agradecer mais uma vez por esse momento. Essa foi uma complementação da primeira live que nós tivemos na semana passada. Fiquei muito feliz aí com o retorno que você nos trouxe. E estamos abertos. Eu estou aberta a questionamentos, se tiverem, a gente pode mandar. Pode falar, desculpe. Eu quero te agradecer por tudo que tu sempre tem aberto as portas aqui para mim, para eu esclarecer, para eu ajudar, me convidar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm participado tanto da primeira e da segunda live. Eu vi que tem bastante gente que me segue, que já fez curso comigo, e até mesmo que são colegas instrutoras. Eu quero agradecer uma pessoa que acabou de entrar, que é a Catherine Schmidt, tá? Linda, maravilhosa. Reabilitação com ácido, tá? Sim. E eu acho muito importante, ela desenvolveu uma linha muito importante com a Vitamédica. A gente nem sempre vai trabalhar com todos os tipos de procedimentos que tem na nossa área, mas a gente tem que reconhecer, e isso eu já vi um post que a Catherine colocou, que a gente tem que reconhecer que cada um tem o seu valor, cada tipo de procedimento tem o seu valor. Um procedimento não exclui o outro, um não é melhor do que o outro, é mais indicado para aquela pessoa ou para aquele profissional. Então, assim, é importante a gente reconhecer quem é referência na área, quem estuda, quem desenvolve, e também os próprios protocolos, porque não é que um é melhor do que o outro, é que são complementares. Eu uso a linha que a Catherine desenvolveu junto com a Vitamédica, né? Porque eu também trabalho com outro tipo de procedimento, eu também trabalho com químico, tá? Então, muito bom. Eu queria agradecer a Catherine ali, a própria Vitamédica, né? E até as outras empresas que também desenvolvem esse tipo de produtos, que também são empresas sérias. A gente acaba não citando todo, porque não dá tempo, ou porque a gente acaba não trabalhando com todas as linhas. E eu sou sua fã, a gente troca muita figurinha no WhatsApp, muito ensinamento, muita parte de livro que a gente vai printando e vai compartilhando. E vai trocando os livros de print. Faz parte, né? Que têm acompanhado a gente, que elas têm estudado, que elas têm me perguntado, porque isso também vai levantando muito, vai estimulando muito a gente a estudar mais. O que eu tive que estudar de coisa para chegar nessa segunda live, para realmente atender, porque às vezes poderiam vir perguntas muito diferentes do que a gente já vê do normal, né, Isa? Então a gente acaba estudando muito mais. E isso a gente pode achar que engrandece vocês uma live, mas na realidade é totalmente ao contrário. Não é
enriquece muito a gente como profissional, porque a gente Muito. tem que estudar mais para conseguir chegar aqui e passar algo interessante para vocês, tá? Com certeza. Então, esse é o meu agradecimento para todos que acompanharam, né? E em especial para você, né? Que abriu portas aí para mim que são inimagináveis. Imagina. As portas são mútuas, né? A gente abre elas para mim e para você. E assim, para o pessoal que está aqui na live, eu tenho só gratidão mesmo, agradecer do fundo do meu coração, porque desde que eu comecei com essas lives na quarentena, antes um pouquinho eu já tinha começado, mas agora eu estou todo dia, pelo menos com uma live aqui, tem tido um retorno muito legal, eu estou muito feliz. E saber que o pouquinho que a gente leva para vocês nessas lives está ajudando, já nos engrandece gigantescamente, assim, né? E é lógico que a gente tem toda uma preparação para vir aqui, a gente conversa muito antes, né, Thay? A gente já vem conversando a semana inteira sobre esse assunto, e para trazer algo que realmente a gente entenda que faça diferença na vida de vocês. É óbvio que isso aqui não é um curso, não é uma aula, são experiências trocadas entre duas profissionais que a gente também troca com vocês. Então, muito obrigada, pessoal, por este momento. Thay, mais uma vez, obrigada. Um beijo a todos, fiquem com Deus e em breve a gente volta com mais live, viu, pessoal?